Pronto, pessoal, nós vamos começar a resolver essa listinha, que é daquela apostila que eu coloquei para vocês no Classroom, né? Aqui só tem, se não me engano, 20 questões. Eu botei menor para a gente não ficar muito tempo nela. Eu vou responder algumas para vocês agora, depois eu vou passar para vocês responderem algumas que estão aqui, tá certo? E o plano vai ser o seguinte. O pessoal está me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo aí? Só dá um sinal aí. Sim, sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Vamos lá. Tá tranquilo, gente? Todo mundo entendeu aí como vai ser agora a nossa aulinha? Sim. Sim. Valeu, galera. Então vamos lá. Então a primeira questão, só me lembra, eu resolvi essa questão para vocês. Essa é a questão. Eu lembro que eu fiz o vídeo. Não fiz não, né? Eu lembro que eu fiz o vídeo dela, mas bom, vamos lá. Nós concluímos o assunto, né, de ponto. Isso. Falamos sobre coordenadas do ponto, plano cartesiano, falamos sobre distância entre dois pontos, falamos sobre condição de alinhamento de 3 pontos e fizemos alguns exemplos resolvidos. Vamos agora responder questões. Então, a primeira coisa numa questão, né, a gente precisa ler com calma o enunciado e iniciar respondendo 2 perguntinhas básicas para a gente se orientar como resolve a questão. Então, nossa questão 4 aqui determine o sinal do produto das coordenadas do ponto. Aí ele dá 4 situações, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler, e em seguida, vamos aqui responder 2 questionamentos sobre a pergunta. O que a questão quer saber? Né? Então, aqui a questão quer saber qual é o sinal do produto das coordenadas de um ponto, né? O sinal do produto das coordenadas. Das coordenadas do ponto, né? Isso é o que ela quer saber. E quais são as informações que ela dá? Bom, ela dá para a gente o plano cartesiano. O plano cartesiano. Muito bem. Antes da gente começar a responder, a gente precisa saber o seguinte. Se ela quer o sinal do produto, o que é o sinal do produto? Produto é multiplicação, né? Então, eu vou pegar o sinal da coordenada x e vou multiplicar pelo sinal da coordenada y. Então, por exemplo, eu posso ter mais vezes mais. Então, mais vezes mais pela regra de sinal vai dar mais, certo? Então, em tese, é isso que nós faremos aqui, observando quais são os sinais de cada um das coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Então, vamos aqui olhar o nosso plano cartesiano. Então, um ponto que está no plano cartesiano, no primeiro quadrante, observa o seguinte. A coordenada x dele pega esse trecho aqui do eixo x. Esse trecho do eixo x aqui, ele tem sinal positivo. Então, portanto, um ponto que está no primeiro quadrante, a coordenada x dele tem sinal positivo. Olhando agora a coordenada y, no primeiro quadrante, qualquer ponto no primeiro quadrante, ele pega essa parte do eixo y aqui. E essa parte do eixo y também tem sinal positivo. Conclusão, qualquer ponto que está no primeiro quadrante
o sinal da coordenada x dele é positivo e o sinal da coordenada y também. Vamos fazer essa mesma verificação agora no segundo quadrante. No segundo quadrante, observe que agora a coordenada x dele pega esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui. E nessa parte aqui, o sinal do x, ele é negativo. Então, no segundo quadrante, o sinal de qualquer valor de x, ele é negativo. E aí, ele pega essa parte que eu já desenhei aqui em laranja, do eixo y, que é positivo. Então, no segundo quadrante, qualquer ponto, o x dele tem sinal negativo e o y tem sinal positivo. Vamos agora a um ponto que está no terceiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, observe que eu vou pegar essa mesma parte em lilás aqui, do eixo x, e, portanto, no terceiro quadrante aqui, o x também é negativo. E agora, nós pegaremos essa parte de baixo do eixo y. E nessa parte de baixo aqui, o sinal é negativo. Então, no terceiro quadrante, o x é negativo e o y também. Qualquer ponto que está no terceiro quadrante, o x dele e o y dele tem sinal negativo. E para finalizar, vamos ver quais são os sinais de qualquer ponto que está no quarto quadrante. No quarto quadrante, ele pega esse trecho em laranja aqui, o x é positivo, e o y pega essa parte em vermelho, a parte de baixo, negativo. Então, está aqui, a primeira coisa, a gente fez o levantamento do sinal de cada ponto que está no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A pessoa entendeu essa parte? Está com dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Bom, vamos agora para o nosso exercício. Então, nosso exercício ele diz o seguinte: determine o sinal do produto das coordenadas de um ponto. Então, agora na letra A, nós temos um ponto que está no primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante, conforme a gente já viu, as coordenadas dos pontos, o x tem sinal positivo e o y também. Então, como fica o sinal do produto? Ou seja, no primeiro quadrante, o sinal do x é positivo e o sinal do y também. Então, aqui a gente tem simplesmente mais com mais dá mais. Então, o sinal do produto aqui é mais. Ok? Bom, como fica o sinal dos pontos que estão sob a bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, o B, 2, 4. Peguei o desenho aqui dela. Cadê? Para facilitar a nossa vidinha. Deixa eu colocar aqui. Professor, esse 24 é o ângulo, é? Não. Esse 24 aí não é ângulo, certo? Não. Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Observem aqui, ó. Quando eu falo bissetriz B24, bissetriz é essa reta aqui, ó, que divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais. Então, conforme a gente já viu lá anteriormente, essa reta em vermelho é a nossa bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, B24. Então, o que quer dizer isso? Essa bissetriz ela percorre o segundo quadrante e percorre o quarto quadrante, né? Então, é isso que eu quero verificar aqui quando os pontos estão sobre essa reta aqui, ó. Então, esse ponto aqui está no segundo quadrante, ele está em cima da bissetriz dos quadrantes pares. Esse ponto aqui agora, ele está no quarto quadrante, ele está, né, sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Muito bem, o que acontece aí? Bom, um ponto que está no segundo quadrante, ele tem o x negativo e o y positivo. Um ponto que está no quarto quadrante tem x positivo e y negativo. Ou seja, ele tem sinais opostos. Qualquer ponto que está na bissetriz
dos quadrantes pares, na bissetriz B24, o X e o Y têm sinais opostos, sinais contrários. Tem sinais contrários. Quanto um for positivo, o outro é negativo e vice-versa. Então, eles têm sinais contrários. Como fica, então, o produto? O sinal do produto vai ser o seguinte. Bom, se o ponto estiver no segundo quadrante, então, vamos botar aqui. Se ele estiver no segundo quadrante, então, no segundo quadrante, o X dele é negativo e o Y dele é positivo. Tem sinais trocados. E aí, a gente tem menos com mais, dá menos. Ok? Menos. Oi? Alguém falou? Bom, se ele estiver no terceiro quadrante, quais são os sinais do terceiro, não, perdão, no quarto quadrante? Se ele estiver no quarto quadrante, né? Aqui ele está na bissetriz dos quadrantes pares. Eu tenho que o X dele tem sinal positivo e o Y dele tem sinal negativo. Eles têm sinais contrários. Então, eu tenho mais com menos, também é menos. Então, qualquer ponto que esteja na bissetriz dos quadrantes pares, o produto dos sinais, ele é sempre um número negativo. Então, na bissetriz vai ser sempre 2, tipo, porque na A só foi um resultado. E na B foi 2 resultados. Sempre vai ser assim? Veja, na letra A, ele queria qual é o produto do sinal dos pontos que estão no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, nós temos aqui, ó, que qualquer ponto que está no primeiro quadrante, ele tem a coordenada X, tem sinal positivo, e a Y também. Só, ok? Já na letra B, ele está dizendo que os pontos estão sobre a bissetriz dos quadrantes pares, né? Então, um ponto que está na bissetriz dos quadrantes pares, então aqui, ó, ela pega essa reta que passa aqui, né, que passa no segundo quadrante e passa no quarto quadrante. Então, o que a gente observa dos pontos que estão nessa reta? Então, por exemplo, ela pode pegar aqui o segundo quadrante e, portanto, ele vai ter sinais. O X tem sinal de menos e o Y tem sinal de mais, né? Se ela estiver no quarto quadrante, aí eu já sei que no quarto quadrante o X tem sinal positivo e o Y negativo. Em resumo, qualquer ponto que está sobre essa bissetriz, o X e o Y têm sempre sinais contrários, né? Enquanto um for negativo, o outro é positivo. E enquanto um for positivo, o outro é negativo. É só isso que a gente tem que observar. Então, aqui a gente tem que verificar os dois casos. Então, o produto dos sinais, quando eles estão no segundo quadrante, então a gente verifica que tem sinal de menos. E depois a gente verifica quando estiver no quarto quadrante, também tem sinal de menos. Então, conclusão, o sinal do produto das coordenadas de um ponto que está sobre essa bissetriz de quadrantes pares, ele é sempre negativo. Ok? Professor, Oi. esse bissetriz 24 quer dizer o quê? 24 é aqui esse 2, segundo quadrante, e esse 4, quarto quadrante. Ah, Ou seja, tá. Porque não tem. essa reta, Eu pensei que era 24. não, é que pega o segundo e o quarto Professor, quadrante. Oi. se eu colocasse na resposta que o sinal do produto deles é X menos e Y menos, estaria certo? Ou eu tenho que colocar realmente o segundo quadrante, fazer a continha, e o quarto quadrante fazer a continha? Você tem que verificar esses dois aqui conforme eu fiz, ó. Por quê? Não, mas se eu verificar, se colocasse na resposta que era só menos e Mas aqui vocês precisam escrever, né? Mostrar a conta de fato. Entende? tá bom. Obrigada. Nada, minha flor. Bom, vamos lá para a letra C. Eu agora quero calcular o sinal do produto dos pontos que estão que estão no terceiro quadrante.
Terceiro quadrante está aqui, ó. Nós vimos que eles têm nas coordenadas dele o x é negativo e o y também. Então, como fica o sinal do produto? Então, o x é negativo e o y também. No fim, a gente tem menos com menos, mais. Então, o sinal do produto das coordenadas de um ponto que está no terceiro quadrante tem sinal positivo. Ok? Vamos agora ver aqui a letra D. Qual é o sinal do produto das coordenadas de um ponto que está no eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o eixo Y. É o eixo OY. Tá certo? Que é esse eixozinho vertical que a gente tem aqui. Bom, como é um ponto sobre esse eixo? Então, verifique aqui, por exemplo, esse ponto aqui que eu estou desenhando aqui, ele está sobre o eixo Y, certo? Esse ponto aqui, ele também está sobre o eixo Y. Então, observe o que esses pontos têm em comum. Observe que aqui no eixo Y, a coordenada x de um ponto que está em cima do eixo Y, ela vale 0. Certo? Vale 0 aqui e aqui também, ó. Um ponto que está aqui no eixo Y, nessa parte de baixo, a coordenada x dele vale 0. E o valor do y depende de onde ele estiver. No caso aqui, eu tenho o y na parte positiva. E nessa parte de baixo aqui, eu sei que a coordenada x dele é 0. E a coordenada y é o valor que vai aparecer para vocês aqui. Muito bem. Então, observe a seguinte situação. Veja que o 0, ele não tem sinal. Então, eu já sei que um ponto que está na eixo das ordenadas, o x é sempre 0 e o y é o valor que você vai observar lá no plano cartesiano. Porém, veja que o 0 não tem sinal. Nem é positivo nem é negativo, né? Ele não tem sinal. Se o 0 não tem sinal, eu não posso calcular o produto do sinal do x e do y. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu não tenho como calcular o sinal do produto, simplesmente porque eu preciso do sinal do x e do y para poder fazer esse produto, essa multiplicação. Só que um ponto que está no eixo y, a coordenada x dele é 0, e 0 não tem sinal. Então, portanto, a resposta aqui, o produto também, o produto não tem sinal. Tá claro, pessoal? Professor, tem como o senhor repetir aí, porque eu não entendi não. Qualquer ponto que esteja sobre o eixo Y, ele está nessa linha, nessa reta vertical aqui. Tá certo? Ou aqui embaixo, não importa. Um ponto sobre o eixo das ordenadas é um ponto que está nessa reta vertical. E como são as coordenadas desse ponto? Aqui, ó, como ele está na linha em cima do eixo Y, a coordenada x vale 0. E a coordenada y vale o número que estiver aparecendo aí, ó. De qualquer forma, a coordenada x de um ponto sobre o eixo y é sempre igual a 0. E 0, como a gente está falando de sinal, aqui, ó, 0 não tem sinal. 0 nem é negativo e nem é positivo, portanto, não tem sinal. Então, como é que eu posso fazer o produto dos sinais de x e y se, por exemplo, a coordenada x não tem sinal? Então, se a coordenada x não tem sinal, porque ela é igual a 0, então aqui o produto, né, também não vai ter sinal, porque o x é igual a 0 e ele não tem sinal. Esclareceu? Tá certo, tá certo. Ok? Pessoal, tá tranquilo? Todo mundo entendeu aqui esse exercício? Sim. Eu tô entendendo. Beleza. Aqui é só para trabalhar, né, observando os sinais dos pontos em cada quadrante. Tranquilo? Então, alguém vai printar a tela? Posso limpar? Mandei no grupo, professor. Ah, já printou já? Tá, ó. Beleza. Então, eu vou limpar a telinha, tá bom?
Determine os valores reais de K, para os quais o ponto P, né, de coordenadas aqui, pertença ao eixo das ordenadas. Ó, parecido com o que a gente viu ainda agora. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, o que a questão quer saber? Ela quer saber os valores reais dessa letrinha K, de modo que esse ponto P pertença ao eixo das ordenadas. Em resumo, ele quer saber o valor de K, que é o número que pertence aos reais. Ele quer saber o valor de K. Bom, quais são as informações? Ele dá duas. A primeira é que esse número K é um número real. Ou seja, ele pertence ao conjunto dos reais. K é um número real. A segunda informação é que ele dá as coordenadas do ponto P. Ele dá as coordenadas do ponto P. O ponto P tem coordenada x, k ao quadrado menos 9, e a coordenada y é igual a 5. Então, essas são as duas informações que ele dá. Vamos lá. Nós vimos na questão anterior que o eixo das ordenadas é o eixo y, é o eixo 0y, certo? E um ponto que está sobre o eixo das ordenadas, a gente viu anteriormente que é um ponto que tem coordenada x igual a 0 e y, o valor que vai estar apresentando para a gente lá no gráfico. Então, a gente sabe que o x é sempre 0. Coordenada x aqui é sempre igual a 0. Muito bem. Então, ele quer saber qual é o valor desse k. Veja que esse k aqui, ele é a coordenada x do ponto P. Então, eu tenho aqui que k ao quadrado menos 9, é o valor do x do ponto P. Então, aqui eu tenho, esse é o x, e aqui o y é o nosso 5. Então, com essas duas informações aqui, eu vou recalcular exatamente o valor de k que eu preciso. Então, aqui, já que esse ponto pertence ao eixo das ordenadas, e nesse caso, o x dele é 0, então, no nosso ponto P, a coordenada x é k ao quadrado menos 9. Então, para esse ponto P pertencer ao eixo y, ele obrigatoriamente tem que ter o x igual a 0. Então, aqui é só comparar os dois. Eu tenho que k ao quadrado menos 9 tem que ser igual a 0. E aí eu tenho uma equação de segundo grau. Como eu resolvo isso aqui? Bem simples. Pega esse menos 9, passa para o outro lado. Então, eu tenho que k ao quadrado, ele está negativo, eu passo para cá positivo. Tenho mais 9. Então, para calcular o valor de k, eu preciso tirar a raiz quadrada do 9. Então, eu tenho que k vai ser igual, não podemos esquecer, mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, aqui eu tenho dois valores para k. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho k igual a mais 3 e tenho k igual a menos 3. Então, esses são os valores de k para que esse ponto pertença ao eixo das ordenadas. Então, quando k for 3, eu vou fazer aqui. Quando k for igual a mais 3, o meu ponto P vai ficar como? No lugar do k, eu vou botar 3. Então, eu vou botar 3 ao quadrado menos 9 e aqui 5. Então, eu vou ter aqui que a coordenada do ponto P, 3 ao quadrado é 9. Então, eu tenho 9 menos 9. E, portanto, o P aqui vai ser 9 menos 9, 0 e 5. E quando k for menos 3? Vou fazer do lado aqui. Quando k for menos 3, o meu ponto vai ser P menos 3, aí tem que botar no parênteses, ao quadrado menos 9, e na coordenada y é 5. Então, veja, no lugar do k, eu estou botando menos 3.
Então, menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, ficou 9 menos 9. E, portanto, meu ponto P tem coordenadas 9 menos 9, 0 e 5. Em qualquer caso, o meu ponto P, né, tem coordenadas 0 e 5. Isso se o K for 3 ou se o K for menos 3. Não tem problema. Tá bom? Vou pegar aqui o nosso desenho do plano para a gente colocar no gráfico. Ctrl C. Professor, Oi. perguntou se a conta não der zero é porque a conta tá errada. Se não der 0, tá errado. Tá certo? Então aqui, ó, o ponto que pertence ao eixo das ordenadas, o x dele é sempre igual a 0. Então a gente calculou aqui o valor de k, obtivemos 2, né? 2 valores para k. Um é 3 e outro é menos 3. E em qualquer caso, quando a gente faz a conta, a gente obtém que o resultado dá 0. Nos dois casos que a gente desenhou aqui, ó. Então, onde é que está o ponto, esse ponto P no eixo? Ele tem coordenada x igual a 0. 0 está aqui no meio, né? E o y é 5. Então, conto 1, 2, 3, 4. Bom, o ponto é o 5 é aqui. E o nosso ponto P, ele é esse ponto aqui, ó. Que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 5. Vejam que o x aqui não é mais 3 e nem menos 3. Esse aqui é o valor de k. O x dele a gente já sabe de antemão, já que o ponto pertence ao eixo y, o x é 0. Então, x é 0 e o y é 5, está aqui o nosso pontinho bonitinho. Ok? Então, ele é possível quando o k for 3 e quando o k for menos 3. Tá, alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? No caso, quando for no eixo X, que é a abscissa, né? Uhum. Aí o X vai ser o número e Y vai ser 0? Perfeitamente, exatamente isso. Tá bom? Entendi. Entendeu? Legal. Nessa questão número 8, para quais valores reais de m, esse ponto P aqui, com essas coordenadas, pertence ao terceiro quadrante? Então, muito bem. O que queremos saber aqui é qual é o valor do m. Então, m é o que a gente quer saber, né? Lembrando que esse m, ele é um número real. Então, aqui no ponto P, ele tem coordenada x. O x dele é m e o y dele é 2m menos 1. Ok? Muito bem. Como é um ponto que pertence ao terceiro quadrante? No terceiro quadrante, a gente viu na aula anterior que o sinal do x é negativo e do y também. Não é assim? Então, aqui eu tenho um ponto que está no terceiro quadrante. Eu tenho que o x dele tem sinal negativo, ou seja, é menor que 0. E o y também é menor que 0, ou seja, o y também é negativo. Certo? Tá, e daí? Como é que eu vou calcular esse valor de m? Então, observe aqui que nós temos que o x do ponto P, ele vale m, e o y de P vale 2m menos 1. A gente sabe isso aqui. Então, do ponto P, nós tiramos isso aí. E eu sei que para esse ponto P pertencer ao terceiro quadrante, o x dele tem que ser negativo, né, menor que 0, e o y dele também tem que ser negativo, ou seja, menor que 0. Então, faremos isso. Então, no lugar do x, eu vou botar m aqui, no lugar desse x. Então, eu vou ter que m tem que ser menor que 0
E no lugar do y também vou botar, só que no lugar dele eu vou botar 2m menos 1. E 2m menos 1 tem que ser menor do que 0. Observe que aqui eu tenho duas inequações que eu tenho que satisfazer. Então, a primeira delas é que m é menor que 0. Então, ela já está resolvida. Minha primeira coisa, eu tenho que m tem que ser menor que 0. Está resolvido. Essa outra aqui, eu preciso descobrir qual é o valor de m. Então, aqui a gente resolve da mesma forma que resolve uma equação. Passo o menos 1 para o outro lado. Então, aqui vai ficar 2m é menor que 1. O 1 está negativo, passa para cá positivo. Esse 2 eu passo para lá dividindo também. Então, no final das contas, eu tenho que m aqui vai ser menor do que 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho duas situações para m que eu tenho que satisfazer ao mesmo tempo, né? Para esse ponto esse ponto P, perdão, pertencer ao terceiro quadrante, eu tenho que o m tem que ser menor que 0 e, ao mesmo tempo, menor que 1 sobre 2. Então, nós temos que fazer aqui uma interpretação aqui. Deixa eu buscar aqui mais desses camaradas. Muito bem. Então, eu vou representar cada um desses camaradas aqui na reta numérica. Então, no item 1 aqui, eu quero m menor que 0. Bom, à direita de 0, os números são positivos e à esquerda são negativos, ou seja, à esquerda de 0, os valores são menores do que 0 e à direita deles são maiores do que 0. Então, essa primeira equação aqui, essa primeira inequação aqui, menor que 0, são todos esses números que estão nessa região aqui, ó, antes do 0, né? Aqui no 0, o 0 não pertence, né? Eu tenho aqui uma bolinha aberta. Então, todos os números que estão nessa região aqui são os números m menor que 0. E na situação 2 aqui, eu vou representá-las também na nossa reta numérica. Como? 1 sobre 2 é um número positivo e ele está, digamos aqui, vamos dizer que aqui vale 1. 1 sobre 2 é exatamente a metade. Aqui. Então, aqui está o nosso 1 sobre 2. Então, aqui nós temos que 1 sobre 2, o nosso m tem que ser menor que 1 sobre 2, ou seja, ele está à esquerda. Então, aqui, ó. Então, todo mundo que está nesta região. Ok? Então, o que eu preciso saber agora é, esse m tem que satisfazer essas duas situações ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou querer saber a interseção dessas duas coisas, que é bem simples. Situação 1, interseção com a situação 2. Então, muito bem. Vejam o seguinte. Na situação 1, todos os m's têm que ser menor, o valor de m tem que ser menor que 0. Ou seja, está à esquerda aqui. Então, a gente traça uma linha aqui. E a gente traça uma linha aqui, para a gente observar. Então, observe que aqui eu tenho, nesse lugar aqui, eu tenho 1 sobre 2. E eu tenho 3 lugares aqui, ó. Veja, eu tenho esse primeiro lugar aqui, que é menor que 0. Eu tenho esse lugar que está entre 0 e 1 sobre 2. E eu tenho a situação que está depois do 1 sobre 2. Vamos observar os 3 lugares. Antes do 0 aqui, na minha situação 1, está pintado tudo antes do 0. E na situação 2 também. Veja que está pintado aqui os dois trechos. Então, aqui, menor que 0, está todo mundo pintadinho na situação 1 e também na situação 2.
Vamos olhar agora esse trecho aqui entre o 0 e 1 sobre 2. Ele está pintado só na situação 2. Ele não está pintado na situação 1. Como eu quero que ocorra nas duas situações ao mesmo tempo, então esse trecho aqui para mim não interessa. Nesse trecho aqui, depois de 1 sobre 2, na situação 2 e na situação 1 eu não pintei nada, então não tem nada para mim aqui. Então, a única região na qual está pintado a situação 1 e a situação 2 é para todos os valores menores do que 0. Ok? Então, a minha solução aqui, minha resposta à solução, quais são os valores de M, de modo que esse ponto pertença ao terceiro quadrante. Eu tenho que M tem que ser menor do que 0. Ok? Porque só nessa situação eu tenho as duas condições, aqui a condição 1 e a condição 2, elas estão satisfeitas ao mesmo tempo somente quando M for menor do que 0. Alguma dúvida? Ninguém? Professor, Oi. eu não entendi muito bem eu não entendi muito bem essa parte do primeiro, segundo, terceiro quadrante. Eu entendi a fórmula, entendi o jeito que o senhor achou, mas eu não entendi porque está nessa linha. Você está falando dos quadrantes, deixa eu trazer aqui. Lembram o que a gente fez aqui, ó? Na questão que a gente resolveu primeiro, a gente não viu os sinais dos números em cada quadrante? Aliás, sinal dos pontos em cada quadrante? Então, para responder essa questão, eu utilizei isso. Então, veja, no primeiro quadrante, o sinal do x é positivo e do y também, né? No segundo, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto, o x é positivo e o y é negativo. Então, eu usei, ele está falando aqui do terceiro quadrante. Então, eu usei essa informação aqui. Que o x é negativo, ou seja, é menor que 0. Até botei aqui, ó. E o y também. Negativo é o mesmo que escrever menor do que 0. Então, foi isso que eu usei para responder aqui a minha questão. Entendi. Então, para um ponto pertencer ao terceiro quadrante, aqui eu sei que qualquer ponto do terceiro quadrante, o x tem sinal negativo e o y também. São os dois que têm sinal negativo. Então, por isso que eu tenho essas duas situações aqui. A situação 1, né? E a situação 2. Então, a situação 1, o x, que vale m, tem que ser menor que 0. E o y, né, também tem que ser menor que 0. Só que o y é 2m menos 1, que tem que ser menor que 0, ou seja, negativo. Ah, entendi. É porque para mim aquele 2 ali, da primeira e segunda situação, para mim era o primeiro e segundo quadrante. Eu fiquei sem entender. Não. Quando a gente escreve menor que 0, a gente gera duas inequações. Aí na situação 1, essa primeira inequação de m menor que 0, que já está pronto. E a segunda situação é quando 2m menos 1 for menor que 0. Aí aqui eu tenho que resolver e achei que o m é menor que 1 sobre 2. Aí sim, agora sim eu posso fazer essa representação aqui que eu desenhei para vocês, para saber quais são os valores que m tem que assumir, né, pode assumir para que esse ponto pertença ao terceiro quadrante. A gente viu que tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, e só ocorre isso quando o m for menor que 0. A gente viu aqui, ó, em laranja. Tá claro? Sim. Muito bem. Já tiraram o print? Posso apagar? Vamos lá. Vamos fazer nossa... Botar alguma questão, eu acho. Professor, Oi. eu não entendi essa solução. Não entendeu a solução? É, Você entendeu aqui a situação 1, m menor que 0? sim, eu entendi tudo, a separação direitinha, a interseção, só não entendi por que a solução é m menor que 0. Pronto. Aqui eu obtive, na situação
números menor que zero, ou seja, todos os números negativos, certo? Na situação 2, eu obtive um m que tem que ser menor que 1 sobre 2. Então, qualquer número que é menor que 1 sobre 2, ele satisfaz a situação 2. Tudo bem? Tudo. Aí vamos aqui. Eu preciso que essa uma situação para encontrar o valor de m que ele satisfaça a situação 1 e também satisfaça a situação 2, porque eles têm que ocorrer ao mesmo tempo. Não pode ocorrer uma e não ocorrer a outra. Tem que ocorrer as duas ao mesmo tempo. Então, a situação 1. Aí, esse primeiro desenhozinho aqui, ó. M menor que zero, na reta, é qualquer número que está pintado aqui à esquerda do zero. Na situação 2, eu tenho que os números são menores que 1 sobre 2. Então, qualquer número menor que 1 sobre 2, ele está à esquerda dele, tá? Essa parte pintada aqui, ó. À esquerda do 1 sobre 2. Mas continua sendo maior que zero, né, no caso? Ele tem duas situações. O número menor que 1 sobre 2, ele tem um pedaço que está entre 0 e 1 sobre 2, e, portanto, eles são positivos. E tem a outra situação em que ele está menor que zero, ou seja, negativo. Tá bom? Tá. Mas qual é a situação em que ele atende a situação 1 e atende a situação 2 ao mesmo tempo? Então, vejam. Na situação 1, são todos menores que zero. Na situação 2, eu também tenho essa parte menor que zero pintada. Ó. É a situação em que ocorre ao mesmo tempo os dois. Ó. Tá bom? Sim. Então, por isso eu pintei aqui, a interseção deles vai ser menor que zero. Veja que nesse trecho entre 0 e 1 sobre 2, só está pintado na situação 2. Na situação 1 não está. Então, ou seja, aqui nesse trecho entre 0 e 1 sobre 2, só é verdadeiro para a situação 2. E não é verdadeiro para a situação 1. Então, não serve para mim. Tá bom? Uhum. Aí, nesse outro trecho aqui, para valores maiores que 1 sobre 2, não ocorre em nenhuma das duas situações. Então, não me interessa esse trecho aqui. O único trecho que me interessa é esse trecho aqui menor que zero, onde está ocorrendo ao mesmo tempo para a situação 1 e para a situação 2. Então, por isso que a solução é que esse m tem que ser um número menor do que zero. Certo, obrigado, entendi. Disponha, filho. Vamos responder, acho que a última questão que temos aqui. Vou limpar a telinha. Os pontos A, B e C pertencem a uma reta que ela é paralela ao eixo das abscissas. Determine M e N. Então, veja só. Eu tenho 3 pontos, A, B e C, que estão numa mesma reta. Ok? E essa reta ela é paralela ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X. É o eixo X aqui que nós temos no nosso desenho. Então, muito bem. Como é que eu vou descobrir as coordenadas, o valor de M e de N, satisfazendo essa situação que ele está dizendo aqui? Então, veja que quando ele fala que a reta é paralela ao eixo das abscissas, ou seja, paralela ao eixo X, é qualquer reta desenhada assim. Ó. Por exemplo, tem uma reta R aqui. Essa reta R ela é paralela ao eixo X. Para começar, para a gente responder essa pergunta, então vejam aqui que o ponto A está com as coordenadas completinhas. O X dele vale 3 e o Y vale 5. Então, eu vou desenhar esse ponto B, esse ponto A aqui no plano cartesiano aqui. Então, vejam, para desenhá-lo, eu tenho que X é 3. Então, eu vejo aqui na horizontal. 1, 2, 3. Então, a coordenada X dele, 3, está aqui. E a coordenada Y eu vou olhar no eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 está aqui. Então, o meu ponto A, ele está aqui. Ó. Esse é o meu ponto A. Está aqui está no primeiro quadrante. O ponto B tem coordenada x igual a 2. X igual a 2 está aqui. 2 aqui. E ele diz que esses 3 pontos estão sobre uma mesma reta. Então, aqui, eu vou ter uma reta
que passa pelos 3 pontos. Então, o ponto A ele tem as coordenadazinhas, chama essa reta de reta S. O ponto A, as coordenadas dele é 3 e 5, está aqui desenhado. E o ponto B, ele está sobre essa mesma reta. Então, conclusão. O ponto B, ele tem que estar exatamente aqui, ó. Ok? Vamos desenhar o ponto C. O ponto C, o x dele é menos 4. Então, menos 4 está aqui, ó. 1, 2, 3, menos 4. É aqui. E eu sei que o ponto C também pertence a essa mesma reta aqui paralela ao eixo X. Então, o ponto C, ele está aqui. Então, nesses 3 casos aqui, quais são as coordenadas de B e de C? Vamos escrever a de B aqui. B foi com verde. Coordenada de B. Não precisava nem fazer Oi? o desenho, né, professor? Como é? Não precisava nem fazer o desenho. Não? Mas o desenho ajuda, né? Na coordenada de Ajuda, B, professor. o x é 2. E o y aqui? Veja, ó, o y aqui do B é igual a 5 também. Ó. Vamos para a de C. Coordenadas do ponto C. X é menos 4. E o y dele? Veja que o y dele também é 5. Então, veja aqui os 3 pontos. Se eles têm as coordenadas x, qualquer valor, mas as coordenadas, o valor de y foi igual, significa dizer que eles pertencem a uma reta que é paralela ao eixo x. Ou seja, todos eles têm a mesma altura, que nesse caso aqui é 5. Tá bom? Tá clara essa questão? Sim, Sempre, se você usar o desenho, ele vai sempre clarear muito as suas ideias. Certo? Ah, é obrigatório fazer o desenho? Não, se você consegue imaginar esse plano cartesiano na sua mente e montar, não tem problema. Mas geralmente com o desenho fica muito claro. E você, obviamente, você minimiza as possibilidades de errar. Tá certo? Alguma perguntinha? Não tá claro. Tá claro, né? Bom, então por hoje eu vou fazer essas questões. E a tarefa de hoje, eu vou colocar para vocês. Professor. Oi. Samuel não entendeu a questão anterior. Tá, eu volto para explicar. Eu quero que vocês respondam a questão 1, 2 e 3 hoje, tá bom? Aí eu quero que vocês façam da seguinte forma. Vocês vão mostrar, né, cada uma dessas questões feitas, vocês vão montar a listinha no caderno de vocês. Então, cada questão aqui vocês vão apresentar para mim na próxima aula. Só mostrar como vai ser. Então, faça no seu caderninho. Aí você vai tirar 3 fotos. A foto da questão 1 resolvida. Aí eu quero que você coloque num pedacinho de papel ou post-it, o que seja. Seu nome completo, a turma e a data. Aí você vai botar esse papelzinho junto da questão 1, por exemplo, resolvida, né? Aí tira uma foto, pum. Porque vai estar registrado lá a questão 1 feita, seu nome e data, bonitinho. Aí a questão 2 é a segunda foto. Pega esse papelzinho com o seu nome, coloca na questão 2, tira a foto dela, resolvida. E a mesma coisa com a questão 3. Então, na próxima aula, então vocês vão começar mostrando para mim que vocês fizeram essas questões 1, 2 e 3. Dessa forma, tá bom? São 3 fotos. É só isso. Como eu estou gravando a aula, quando vocês mostrarem, vai ficar registrado aqui para mim. E para que vai servir isso? Vocês já devem ter sido informados que nós teremos que avaliar vocês, né? Tem uns critériozinhos, tem autoavaliação, tem participação, resolução de exercícios, frequência, uma série de coisas. Então, nessa avaliação que eu vou fazer para vocês, uma delas é a resolução das questões, tá bom? E aí, como a gente está fazendo a aula no Meet, então, na próxima aula, vocês vão apresentar, cada um de vocês vai mostrar, só mostrar. Por exemplo, Mel fez a questão 1, aí vai mostrar para mim, ó. Vai apresentar aí, Mel, a foto. Então, a fotozinha vai ter Mel, o nomezinho dela completa, a turma e a data, e a questão 1.
Aí eu vou dizer, ó, Mel, registrado sua questão. Aí vem outro, Kelvin, ou qualquer um. Aí mostra também registro, pronto. Aí fica registrado aqui a atividade que vocês fizeram. Estão entendendo? Professor, Oi. a gente vai, tipo, ligar a câmera e mostrar a atividade, né? Vocês vão só apresentar. Né? Ah, Não tipo, tem como... como se fosse um slide que o senhor apresentasse. Isso. Aí você vai apresentar, pronto, mostra a foto. Ponto, acabou. Tá joia? Tá claro Entendi. isso? Prontinho, é só isso. Precisa ligar a câmera. Se alguém não conseguir apresentar e quiser, professor, eu vou mostrar aqui na câmera do celular. Também não tem problema não. Me serve também. Fica registrado. Professor, Oi. Davi está perguntando como é que faz quem está no PC sem câmera. Ah, no PC, você tira a foto, salva no seu computador e aí você vai apresentar. Deixa eu mostrar aqui. Então, você vem aqui embaixo no PC, ó. Vai, aparece. Então, aqui nesses 3 pontinhos aqui, acho que é aqui, apresentar. Vai aparecer lá apresentar. Ou é aqui. Aí você vai clicar aqui e vai buscar lá a sua foto aberta. Aí você mostra aqui. Tá bom? Professor, Oi. esse arquivo tá onde, essas questões? Esse arquivo está no Classroom que eu botei para vocês. Está lá o PDF com o resumo do assunto, conforme eu faço para vocês. Certo. Está lá no Classroom, o resumo bonitinho. A hora que o senhor diz a próxima é a da tarde, é? Vai ser a aula da tarde. Só que hoje eu não vou poder dar essa aula para vocês. Estou tentando ver se eu posso trocar essa aula com outro professor. Tá bom? Tá. Aí, Professor, não é melhor deixar essa aula pra gente fazer essa atividade, não? Podia, não? não entendi. Como assim? Tipo, em vez de outro professor substituir, a gente usar o horário dessa aula para fazer a atividade. Não, porque eu vou precisar de dar essa aula para vocês também. Aí eu vou trocar com ele, que eu não vou poder dar para vocês a aula hoje à tarde, porque eu vou estar na formação do nivelamento. Aí eu não quero perder essa aula, eu quero ter essa aula com vocês. Então, eu estou trocando com outro professor para ele adiantar a aula dele para vocês hoje. Aí eu dou essa aula para vocês no dia dele. Ainda vou saber quem é. Talvez seja Arthur Batista, de informática. Talvez. Tá bom? Aí eu quero que vocês tentem fazer. Aí até lá, eu acho que a aula dele é na sexta. Se for ele, a aula dele é na sexta. Se vocês tiverem dúvida, falem comigo durante a semana, pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Classroom, não sei. Mas se eu estou com dúvida naquela questão, aí eu vou e te explico. Para que no dia lá você já esteja com a questão prontinha, resolvida, tá bom? Tá claro? Professor, Oi. a lista com as questões 1, 2 e 3 não é para apresentar na próxima aula, agora de 2 horas não, né? É a próxima da próxima, é? Se fosse hoje à tarde, aí nós faríamos juntos. Eu daria um tempo para vocês responderem e faria aqui, tá bom? Junto comigo. Como eu não vou poder dar essa aula vai ser no outro dia da semana, então eu quero que vocês já respondam essas questões e quando a gente for ter a aula, vocês já apresentam. Porque aí eu vou pegar uma aula, vou responder umas 3 questõezinhas como eu fiz agora, e o outro tempinho que sobrou, né, vocês vão responder outras questões. Tá joia? Tá, eu pensei que era agora à tarde, aí meu Deus. Não, agora à tarde não. Se fosse à tarde a minha aula, aí eu daria um tempinho para vocês fazerem as questões, eu estaria aqui para tirar dúvida, e vocês apresentariam num segundo momento nessa aula. Mas como eu não vou dar, eu vou dar em outro dia, então vocês fazem as questões e apresentam nessa próxima aula que eu for dar, tá bom? Compreendido. Eu tenho 2 minutinhos para tirar a dúvida de alguém que perguntou para eu explicar de novo. Quem foi? Professor, Oi. a gente tem que responder as 3 questões ou escolher só uma das 3? Responder as 3. As 3 aí, no caso, mostra pelo celular. Só mostrar mesmo, né? É só mostrar, não precisa explicar não, é só mostrar. Aí lembrando, tem que ter um papelzinho que seu nome completo, turma e data, né? Bote a data do dia que for apresentar. Aí você vai tirar a foto da primeira questão resolvida, depois a foto da segunda e depois a da terceira. Só mostrar. Tudo bem? É para mostrar a foto ou o caderno?
a foto do caderno, de cada questãozinha. Ô, professor, Oi. Mas tem que mostrar aqui pela aula? Isso, pela aula aqui. E como é que Tá vai bom? mostrar a foto pela aula? Duas opções. Ou você faz a apresentação, né? Você tem Certo. aqui, ó, a apresentação. Então, aí você deixa aberta e a apresentação você vai buscar lá a telinha. A outra opção é você tá com o seu caderno, aí você mostra, né, a questão resolvida, coloca a câmera numa posição que dê para ver nitidamente a questão resolvida, com o seu nomezinho, data e turma, e pronto, está registrado. Tá Tá bom? certo. Ficou melhor, ficou melhor. professor, Oi. me tira uma dúvida. Tio. Essas atividades, não só do senhor, mas dos outros professores, o senhor sabe desde quando está sendo avaliadas? Tipo, vai começar a partir de agora A ou... partir de agora. Ai, Isso, a gente Jesus. conversou ontem, né? Amém. Vamos avaliar a partir de agora, tá bom? Aí, no caso das atividades de antes, assim, caso a pessoa não tenha feito, assim, tem algum problema? Problema não, mas a gente vai levar em consideração quando for fazer a avaliação qualitativa. Tá certo? Ah, mas avaliar mesmo é só a partir das atividades que A vão partir ser de de... agora, isso. Então, por Tudo bem. exemplo, alguém que está fazendo desde o começo todas as atividades, obviamente ele vai ter a qualitativa dele vai ser melhor do que aquele que não fez, Ah, né? tudo Mas bem. ninguém vai ser prejudicado no sentido de, quem não fez a avaliação anterior está com 0. Não vai estar com 0. Vai ser levado em consideração, obviamente, por justiça. Quem está desde o início fazendo tudo, obviamente tem uma qualitativa melhor, né? Tudo eu não fiz, né? Mas Pronto. tudo Aí bem. vai ser como se diz, fazer uma escala, né? Entendeu? Mas vocês vão começar a ser avaliados a partir de agora, tá bom? Tudo bem, professor. Obrigado, Gente, viu? não acabou, né? O tempo acabou. Professor, Oi. eu tô assistindo as aulas pelo e-mail de Mel, porque o meu eu perdi, aconteceu um negócio, saiu do meu celular sozinho. Aí eu tô assistindo pelo de Mel, viu? Tá, aí você Kelvin. coloca lá, que quando for botar presente, aí bota seu nome todo. Já que Certo. você vai estar com o e-mail da Mel, tá bom? Tá, joia, Beleza. gente? Gente, um abração para vocês. Boa aula para vocês agora. Tá joia? Eu volto nessa questão aqui. Quem teve dúvida, eu vou gravar. Essa aula tá gravada. Era Samuel, professor, que ele pediu para você explicar. Pronto, eu vou disponibilizar essa aula, Samuel, essa semana para vocês. Eu vou estar lá no canal do YouTube, tá bom? E se você quiser falar comigo hoje à tarde, não, que eu vou estar até às 6 da tarde na formação. Mas pela manhã, se quiser falar comigo no WhatsApp ou Instagram, qualquer coisa para tirar essa dúvida, eu tiro, tá bom? Então, meus queridos, um abração para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir. Bom estudo.